Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas. O médico Lucas, evangelizado por Paulo, fazendo aqui um relato histórico para o seu amigo quando ele fala lá em Atos, né? Escrevendo o primeiro tratado, que é o Evangelho, e depois o segundo tratado do amigo dele, Teófilo. A lição de número 3, ela está inserida no capítulo 3 e 4 do Evangelho de Marcos. Os objetivos da lição, como sempre, ela traz 3 objetivos. O primeiro é compreender que a genealogia de Jesus evidencia sua linhagem real, né? Apesar de não ter sangue de Davi, porque José não foi o pai biológico de Jesus, mas aqui em termos de pai de criação de Jesus, da linhagem de Davi. Ele tem uma linhagem sacerdotal porque a sua mãe Maria é prima de Isabel, que é da linhagem de Arão. O segundo ponto é reconhecer que a autoridade de Jesus manifesta a perfeição da sua mensagem. E o terceiro é compreender que no Jordão a Trindade se manifesta a fim de revelar o Salvador. Pois bem, o texto áureo diz que e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se a voz do céu, falando: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho todo prazer. A verdade prática diz: viver em comunhão com o Espírito Santo é o segredo para uma vida que agrada a Deus. Não só uma vida que agrada a Deus, mas uma vida que recebe revelação de Deus acerca da sua palavra, acerca das Escrituras. A introdução diz: o terceiro evangelho forma coro com os demais ao afinar a relevância da pregação de João Batista para o ministério de Jesus. Para Lucas, o fato inaugural das boas novas do reino é o surgimento do preparador do caminho do Senhor, em cumprimento à profecia de Isaías, Lucas 3, 4 e 5, Isaías 40, verso 3 e 5. João Batista foi, portanto, o último dos profetas e, simultaneamente, um cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Começando aqui, o primeiro ponto da lição vai dizer o mistério de João Batista. Qual era o mistério de João Batista? O ministério. Qual era a obra de João Batista? João Batista veio preparando o caminho. João Batista, a voz que o povo estava ouvindo, não era a voz de João Batista. O próprio versículo aqui, que traz acerca do profeta Isaías, vai dizer: a voz do que clama. Quem sempre clamou foi o Senhor Jesus. João Batista, ele todo, a sua pessoa toda, era a voz de Jesus. Quando João falava, as pessoas estavam ouvindo a voz do Senhor Jesus, porque a palavra é bem clara quando ela diz assim: a voz do que clama. Não é a voz que clama, eu sou a voz que clama, não, eu sou a voz do que clama, ou seja, de uma segunda pessoa. Amém? Então o primeiro ponto ele vai dizer: depois dos séculos, de séculos de silêncio profético, a voz de João soou no deserto, mas que não era a voz de João, era a voz do Senhor Jesus, usando João, precursor de Jesus. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, né?
Então, João começa a preparar o caminho, né? Preparar o caminho. No ponto 2 aqui vai dizer a mensagem. Qual era a mensagem de João? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Observe aqui que João ele está falando acerca do reino, não é acerca de se tornar filho de Deus. João está trazendo aqui para o povo judeu se arrependerem de não estar fazendo a vontade de Deus. Não era de não ser filhos, porque aí João estaria indo contrário à palavra de Deus, que escolheu, através de Abraão, um povo para ser seu. Vocês são para mim como filho e eu sou como pai para vocês. Então aqui a palavra, em nenhum momento, ela vai falar acerca de que João está chamando o arrependimento aqui para a salvação. O arrependimento aqui é porque vocês não estão fazendo a obra, não estão fazendo a vontade de Deus. E João foi levantado para fazer a vontade de Deus. Por isso que a palavra vai estar dizendo aqui que João é a voz do que clama, na segunda pessoa. E aqui, quando ele vai falar acerca, falando para os poderosos, né? Para os governantes de Israel e para os poderosos de Roma. No finalzinho do segundo tópico, do segundo subtópico aqui, vai dizer, sem arrependimento, né? Ele está chamando a todos ao arrependimento, porque sem arrependimento, né? Não há salvação. Ele não inventou nada, apenas foi fiel ao seu chamado. Porque para a salvação não é necessário arrependimento. O arrependimento é para os pecados. Agora, para a salvação, não há necessidade de arrepender, porque nós nem conhecíamos. Para a salvação, nós somos libertos do pecado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, lá do Éden, e aí por Cristo Jesus, pelo sangue dele que foi derramado, porque sem derramamento de sangue não tem, né? Não tem o perdão, e nós somos libertos desse pecado. Agora aqui nós temos que nos arrepender das nossas más obras para fazer a vontade de Deus. O terceiro subtópico vai falar sobre o resultado da sua pregação. Lucas 3, 10 a 14. Então, as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? É a mesma pergunta que fizeram para Pedro, quando, depois de Pedro ter sido batizado com fogo, né? Que logo aqui no tópico 2 nós vamos falar sobre a acerca do batismo. Depois que Pedro foi batizado com fogo, os discípulos, o apóstolo foi batizado com fogo, e eles abrem a porta do cenáculo e vão pregar esse evangelho, né? E aí a mesma pergunta é feita pelo povo, o que nós devemos fazer, o que é necessário que a gente faça, né? Então dizendo que havemos, pois, nós de fazer. Aí o João responde, né? No terceiro evangelho dá testemunho claro dos efetivos resultados do ministério de João Batista. Lucas relata que em meio a uma audiência diversificada, né? As multidões, os publicanos, soldados, recebem o impacto da mensagem do reino e reagem com a mesma pergunta que está lá em Atos, né? Que fizeram para Pedro, o que havemos nós de fazer? Em todos os casos apresentados por Lucas, a prerrogativa feita tinha o seguinte sentido: o que farei após escutar esta mensagem? Olha só. Então aqui está falando do reino. Está falando do reino de Deus. Então, depois que eu recebo essa mensagem, o que eu devo fazer? Eu preciso produzir frutos dignos, né, de que eu me arrependi do tempo que não fiz. E agora eu tenho que começar a fazer, né? Então, o segundo ponto, ele vai falar sobre o batismo e a genealogia de Jesus.
As Escrituras falam de 3 batismos no Novo Testamento. Fala de 3 batismos, né? E aqui está bem explícito. Quando o filho quando Jesus foi ser ali para ser batizado por João Batista, completa 30 anos. João completa 30 anos 6 meses antes e é apresentado a Israel e começa a preparar o caminho para o Messias, que 6 meses depois completa 30 anos e vem para ser batizado por ele. Quando Jesus vem ser batizado por João Batista já batizava há 6 meses, porque é justamente essa diferença de idade de João para Jesus, né? Como a gente viu da lição passada, na primeira lição, quando Maria foi visitar Isabel, que Isabel já estava no 6º mês de gravidez. E logo que Maria o deixou, 3 meses depois, ela deu à luz a João Batista, e Maria depois deu à luz a Jesus. Eles têm diferença de 6 meses, são primos, né? Observe aqui então que Jesus vem a João Batista para ser batizado. É o Filho do homem, né? Filho do amado, revelado no batismo. João 3, 22, tem sua filiação rastreada até Adão, né? Fazendo aqui a genealogia de baixo para cima, né? Porque em Mateus você vai ver uma outra forma de genealogia, de cima para baixo. Então, de Adão, filho de Deus. Por fim, é testado no deserto pelo diabo. Então, observe aqui que ali quando Jesus foi batizado nas águas. O próprio João, quando é interrogado, ele vai dizer: eu batizo com água, o primeiro batismo. Mas depois de mim vem um que é maior do que eu, mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, mais 2 batismos. Então nós estamos falando aqui de 3 batismos na nova aliança. E quando você só é batizado em 2, aceitou a Jesus, recebeu o sopro do Espírito Santo, você é salvo e é cheio do Espírito Santo, mas agora você precisa ser queimado, você precisa ser revestido, batizado com fogo. Porque você, enquanto não é queimado, não é revestido do poder, como foi lá em Pentecoste, você não tem coragem, você não tem ousadia, e você não tem essa garra, esse desejo de mergulhar na palavra para se aprofundar mais. Você é apenas crente, salvo, cheio do Espírito Santo. Mas você precisa ser cheio, ser queimado, ser batizado com fogo, para você não temer, para você ter ousadia para pregar esse evangelho do reino. Pois bem, então aqui Jesus era o mistério oculto, segundo Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 1, verso 26 a 27. Jesus era o mistério oculto no céu. A criação de Deus não conhecia Jesus até esse momento aqui, quando ele é batizado, porque o próprio Deus assim o revela. E a partir dali, a gente vai observar que quando ele começa o seu ministério, você vê que os espíritos imundos o conhecem. E os seus discípulos não conhecem. A multidão que ele prega não conhece. Os sumos sacerdotes, os escribas e os fariseus não o conhecem como filho de Deus. Mas os espíritos imundos conhecem. Porque os espíritos imundos viram essa revelação juntamente com o diabo, seu chefe. Viram essa revelação lá no Jordão. Mas antes dessa revelação, nem o céu, nem o inferno, nem a terra tinha conhecimento de quem era Jesus. Porque era o mistério oculto que foi revelado, né? E agora ele é revelado. Mas ainda assim, depois de quase 2000 anos, né? Por que quase 2000 anos? Porque tem 2000 anos, 2026 anos que ele nasceu. Mas do ministério dele, que ele começou com 30 anos, ainda não, só em 2030 vai ter 2000 anos. Então, quase 2000 anos que foi revelado que Jesus é o Filho de Deus, ainda
permeia no mundo pessoas que não sabem disso. Pois bem, o primeiro ponto fala o batismo do Filho do Homem. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, estando ele a orar, e o céu se abriu, né? E uma voz do céu, quando Deus diz que esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Então, sua genealogia. Antes da genealogia aqui, o ministério de João Batista era só encontrar Jesus. 6 meses batizando o povo ia até ele, o Espírito Santo levava o povo até ele, e ele batizava e dizia: arrependei-vos, né? Porque está próximo o reino de Deus, está próximo. E aí quando Jesus começa o seu ministério, aí Jesus vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Então João Batista está pregando o caminho, está preparando o caminho. Então a obra de João Batista, o ministério de João Batista era preparar o caminho. Encontrou Jesus, batizou Jesus, era para ele seguir Jesus. E ele não fez. E isso foi um erro de João Batista, porque tem muita gente que aceita Jesus, mas não segue. Aceita Jesus, reconhece que Ele é o Senhor, que é Salvador, e confessa, é salvo, mas não segue. Não segue no sentido de quê? De fazer a obra, de obedecer, de entregar todo o seu ser e tudo o que é e o que tem ao serviço do reino. Assim também foi João. 2 discípulos de João, depois que Jesus novamente tem um encontro ali com João, 2 discípulos de João seguem a Jesus. Mas João não segue. E o ministério de João era justamente encontrar Jesus no meio da multidão. Depois que encontrasse o Messias, era para ele seguir. E é por isso que Jesus vai falar acerca dele, né? Jesus, ele fala acerca dele, dizendo: olha, nascido de mulher não tem maior do que João Batista, ou seja, aqui na terra. Mas no reino, no meu reino milenial, que eu venho reinar nessa terra, o menor no meu reino é maior do que ele. Olha só. João Batista no reino é menor do que o menor. Praticamente nem existe, né? Arriscaria dizer que não vai reinar com Cristo, por conta de não ter abandonado o batismo. E isso fica bem claro no Evangelho de Lucas. A sua genealogia, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério, era o que se cuidava pelas investigações, as informações que Lucas buscou, era o que se cuidava que Jesus tinha 30 anos, e era que tinha que ter 30 anos, porque para ser sacerdote tinha que ser 30 anos. Assim como João também começou o seu ministério com 30. Vários aspectos tornaram a narrativa lucana singular no que pertence à genealogia de Cristo. Geralmente, relatos genealógicos são trazidos à introdução de documentos, mas no caso de Lucas foi por meio de narrativa, por meio de informação, né? de testemunhas oculares e parentes, né? É assim que ele montou o seu documento histórico. Em Mateus de 1 a 17, entretanto, temos um caminho contrário partindo do presente em direção ao passado. A genealogia de Jesus em Mateus, ela está do presente em relação ao passado. Já em Lucas, ele traz do passado em relação ao presente. Pois bem, o terceiro subtópico do segundo ponto fala a sua tentação. Jesus foi tentado no deserto. E tem muita coisa ainda nesse meio aqui que precisa ser falado, mas o tempo é curto, a gente não pode ter uma live muito grande, porque até as pessoas não têm ânimo para abrir, né, para assistir por conta do tempo. Então nós temos que correr, mas mergulhe para você encontrar os tesouros escondidos aqui nessa palavra. Então,
a sua tentação. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu daqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, observe que Jesus teve fome depois dos 40 dias. A Bíblia não fala que ele fez um jejum de água e de pão, né? A palavra está dizendo aqui que ele apenas não comeu, né? Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias. Não está falando de que não bebeu, né? Então nós não podemos acrescentar algo que não está escrito. Então ele passou 40 dias sem comer, mas depois dos 40 dias ele teve fome. Assim também quando a gente vai jejuar, a gente não pode estar jejuar e dizer eu estou morrendo de fome. Não, você entregou a fome para Deus. Da mesma forma que você foi fazer uma vigília você entregou o sono para Deus. Tem gente que vai fazer a vigília, no local que vai fazer a vigília, leva colchonete, leva travesseiro, vai dormir, né? Se você entregou para Deus o sono ou a sua fome, né, o seu desejo de comer a sua fome, você não pode ter essa necessidade e muito menos ainda falar, né, dessa necessidade. Pois bem, então aqui na tentação, o Satanás vai usar a mesma arma que usou lá no Éden, ou seja, o engano. A mesma arma que Satanás usou lá no Éden, no capítulo 3, com Eva, ele vai usar com Jesus, o engano. Aqui o Satanás já sabia, agora depois do batismo, que ele era filho de Deus. Os espíritos imundos também já sabiam. Os anjos caídos, né? Ali o exército de Satanás, que são os anjos que caíram com ele, também sabiam. Agora eles estão sabendo que Jesus é o Filho de Deus, mas olha, ele vem com a mesma arma, com a mesma estratégia lá do Éden. Quando ele chega para Eva, Deus fala para Eva, para Adão, né? Não diretamente para Eva, mas fala para Adão, olha, de tudo o que tem no jardim é para o vosso mantimento. O que é mantimento? É comida. A mesma coisa que Deus fala acerca do dízimo. Dízimo é para mantimento. Quando quer fazer alguma coisa na igreja, no templo, tem que pedir oferta. Mas o dízimo é para mantimento, né, do sacerdote e dos irmãos que necessitam. Isso é o dízimo. Os irmãos necessitados e o sacerdote é para viver do dízimo, que é para mantimento, é para se manter. Agora, questão de construção, de reforma, de compra de equipamento, isso é oferta. Agora, aqui é mantimento. Tudo que está no jardim é para o vosso mantimento. Aí Satanás chega para Eva e diz, vocês não podem comer de nada, olha só. Enganando, colocando dúvida. Ele sabia do que Deus tinha dito, vocês podem comer de tudo. Menos dessa aqui, essa aqui é minha, essa árvore aqui é minha. Né? Assim apontando para o dízimo, né? O salário que vocês recebem é meu. Tudo de vocês é meu, mas fique com 90%, agora 10% não coma, não toque. Assim também ele chega para Jesus e diz, ó, se tu és o Filho de Deus, depois do jejum, depois de 40 dias, Jesus teve fome, aí Satanás chega, ó, se tu é mesmo o Filho de Deus, ó, se tu é, sendo que Jesus ouviu, Jesus já sabia, mas foi testemunhado para todos ali no Jordão, uma voz do céu bradava com o espírito em forma corpórea de uma pomba sobre ele, e uma voz dizendo, este é meu filho em quem eu tenho todo prazer. Então ali o mundo era para ficar sabendo, os sacerdotes eram para ficar sabendo, né? E nem João não ficou ali realmente convencido, nem o próprio João. Depois você vai ler o resto do texto e você vai ver que nem o próprio João, ele vai mandar dois discípulos mandar saber se era mesmo o Messias que havia de vir ou João devia continuar esperando. Observe depois de ter passado pelo batismo. Né? Como nós, seres humanos, somos incrédulos, nossa incredulidade é terrível. Então, aqui ele usa a mesma arma para derrubar Jesus. Só que agora Satanás encontra uma barreira, porque Jesus responde também com a palavra, nem só de pão vive o homem.
Porque, inclusive, Jesus passou 40 dias e não comeu pão. Se alimentava de Deus. E em Deuteronômio, né? Ele fala isso em Êxodo, Deuteronômio, do Satanás usando a Bíblia. Se tu és o Filho de Deus, Êxodo 20, 19, né? Deuteronômio 8, 3. Ele vai também dizer, no sentido de eu te dou os reinos todos da terra. Todos os reinos da terra eu te dou se tu me adorar, porque foi me entregue. Adão me entregou todos. O mundo jaz no maligno. O Deus desse século é Satanás. Então, essa atmosfera do mundo, quem domina é Satanás. Aí ele oferece para Jesus, ó, eu te dou se tu me adorar, porque a minha foi me entregue. Adão me entregou e é meu e eu dou para quem eu quiser. Aqui em Lucas, em Lucas 4, 4. E aí Jesus responde também na palavra, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Também está na Escritura, né? Aí ele vem para o Salmo 91, né? Leva ali ao pináculo do templo, que isso não é literalmente, né? 2 corpos andando, porque Satanás não tinha corpo, não tem corpo. Ele precisa entrar em alguém, como ele entrou em Pedro, como entrou em Ananias, como entrou em Judas, para poder ter um corpo. Ele não tem corpo, assim como os espíritos imundos não tem corpo, como o anjo não tem corpo. O anjo toma a forma humana, mas não tem corpo. E como Satanás é anjo, ele pode tomar uma forma humana. O que vai fazer na grande tribulação, quando vai governar através do anticristo. Pois bem, aqui no Salmo 91 ele vai dizer, olha, pula daqui para baixo, que está escrito que o Senhor dará ordem a seus anjos para que tu não tropeça o teu pé em pedra, não machuca o teu pé. E o próprio Jesus responde também com a palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Então observe que aqui ele encontrou uma barreira do que ele tinha encontrado uma facilidade com Eva, no sentido de colocar dúvida. Ele agora encontra uma barreira porque Jesus é a palavra, Jesus tem a certeza da palavra. Assim nós, como cristão, como filho de Deus, para nós nos livrarmos dessas ciladas do diabo, é preciso termos confiança, conhecimento da palavra. Porque a gente vê qualquer situação aí miraculosa, a gente pensa que é de Deus. E não é. Porque está escrito também que o diabo também faz sinais e prodígios, que se possível, enganaria até os escolhidos. Então é necessário que você conheça bem, para você ver quando alguém está tirando, mostrando uma chave, tirando uma coisa do nariz, tirando alguma coisa da barriga de alguém, aquilo não é de Deus. Porque não tem nada disso escrito aqui. Então observe a palavra de Deus, né? E aqui o ministério de João Batista era para terminar quando batizasse Jesus. Quando ele batizou Jesus, era para ter seguido. Jesus foi para o deserto. Foi tentado pelo diabo durante 40 dias, depois voltou vitorioso, porque venceu o diabo, mas não pôde pregar o evangelho, porque João ainda estava batizando. Jesus não podia, não que ele não pudesse, ele não, segundo o que ele veio cumprir, ele não podia começar o seu ministério com João ainda batizando. Aí foi necessário que João fosse preso, e aí está escrito lá em Marcos 1,14, está registrado também em Lucas, mas mais precisamente em Marcos 1,14, e depois que Jesus ficou sabendo que João foi preso, aí Jesus vem para Galileia e começa o seu ministério. Então, por isso que fica bem claro que João não obedeceu aquilo que era para fazer, a vontade de Deus. Por isso é que ele, sendo como profeta, sendo como aquele milagre que veio através de um homem de idade, de uma mulher que parecia ser estéril, porque em Deus não tem nada estéril, nem água, nem terra, nem ser humano, né? Essa questão de esterilidade é só para nós aqui no mundo, mas para ele, por isso que a palavra está dizendo, o próprio anjo disse para Maria, a tua prima, que era tida como estéril, está no 6º mês de gravidez. Ou seja, era tida, não era estéril, porque na dimensão de Deus não existem essas coisas. Essas situações e essas limitações é para a nossa dimensão.
Então aqui o anjo, Jesus não podia começar o seu ministério antes que foi preciso João ser preso. E quando João foi preso, Jesus começa o seu ministério, pregando o evangelho do reino. O reino dos céus, o reino de Cristo, que ele vai reinar durante 1000 anos. É necessário que a gente entenda que não tem nada a ver com salvação. Só vai reinar quem é salvo. Mas nem todo salvo vai reinar, porque depende de trabalho. A salvação, você não precisou fazer nada e nem teria como fazer para receber. É um presente. Agora, o reino é por obras. E isso está registrado em várias parábolas que o Senhor compara, que o Senhor assemelha o reino. Você não vai ver uma parábola o Senhor assemelhando a salvação. Olha, a salvação é semelhante a essa caneca. Não, ele vai dizer, o reino é semelhante a isso. Faça assim. E o próprio João vai dizer, quando as pessoas chegam, o que eu faço? Ele diz, se você tem 2 mudas de roupa e vê alguém necessitado, dê uma. Isso é obra. E o policial, isso não cobre, não prenda ninguém justamente. E o que cobra imposto? Não cobre além daquilo que está determinado pela lei que foi estabelecida. Não cobre propina. Isso é obra. São as nossas obras que nós vamos apresentar no tribunal de Cristo. São essas obras que vão passar pelo fogo. E essas obras, as que não passarem pelo fogo, o dono dessas obras, que praticou essas obras, vai ser disciplinado. Vai ficar fora do reino, não é da salvação. Então que Deus abençoe. Se você quer estudar a Bíblia conosco, né? Venha se juntar a nós, né? Eu te convido a você entrar no nosso canal, você fazer parte, você comentar, depois que você assistir, faça seu comentário, dê seu like, né? Acione ali o sininho para que outras pessoas vejam, o próprio canal YouTube veja que está sendo interessante. Se você quer estudar a Bíblia mais profundo, venha se juntar a nós, faça a sua pergunta, use esse mesmo canal e faça seu questionamento, a sua dúvida. Nós estamos aqui para isso, para nós estudarmos a palavra de Deus e crescer em graça e conhecimento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.